Olá, amigos da Educa Web Radio, aqui professor Rodrigo Prando. Eu tenho feito nas últimas semanas, tenho tentado, na verdade, sempre que possível, terminar uma entrevista, quando eu entro ao vivo, e agora há pouco eu estava ao vivo no Jornal da Band, e eu tento gravar sobre o mesmo tema. E agora há pouco o tema, a pauta da minha entrevista junto com a Lene e o Felipe, que são os apresentadores agora do Jornal da Band à noite, foi o escândalo do INSS, o escândalo de corrupção, o desvio de recursos dos aposentados, né, dos pensionistas, das pessoas vulneráveis, fragilizadas, né? Isso é um escândalo e óbvio que não tem justificativa nenhuma para uma maldade como essa. Na verdade, justificativa sempre há, porque o corrupto, o larápio, o cleptocrata não se preocupa com a vida das pessoas mais simples. Mas o que eu quero comentar com vocês, existe a possibilidade da instauração de uma CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Por que mista? Porque seria uma comissão para investigar esses desvios, uma comissão mista com deputados e senadores. Hoje o governo tem algumas vantagens, porque há um dito em Brasília, um ditado já há muito tempo, né, comentado, que CPI a gente sabe como começa e nunca sabe como termina. E óbvio que ela vira palco para uma teatralização, para uma encenação, para as brigas, para as narrativas, como deve estar na memória de muitos de vocês o que aconteceu durante a pandemia, como a CPI da pandemia. Bom, isto posto, o governo tem duas figuras hoje que seriam mais alinhadas a este governo, que é o presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Tanto Mota quanto Alcolumbre têm uma capacidade, por conta da prerrogativa como presidente das respectivas casas, Câmara dos Deputados e Senado da República, eles têm a prerrogativa de colocar temas na agenda. Então, a pauta é decidida e a prioridade é sempre colocada por eles, o que significa que um presidente da Câmara ou do Senado pode acelerar um tema de interesse do governo ou da oposição, pode deixar assim esfriar ou engavetar de uma vez por todas. No momento, a situação do governo ela ainda é positiva. Isso pode mudar. A correlação de forças políticas, a depender dos desdobramentos do escândalo, pode mudar. Mas no momento, eu creio que a probabilidade de prosperar uma CPMI, neste momento que eu estou falando, segunda-feira, ela é muito pequena. No entanto, já é toda uma discussão de se pensar o que acontece com a INSS. Eu fui ler na semana passada, porque eu já havia dado entrevista sobre isso, que os escândalos de corrupção, de desvio de dinheiro, vêm desde a criação do órgão. A famosa Georgina, né, que desviou bilhões também, né? Tudo isso é algo que nos leva a uma reflexão mais aprofundada. A corrupção tem uma questão individual. O agente que corrompe e o agente que se deixa corromper. Então, tem o corruptor e o corrupto. Mas além disso tudo, a gente tem uma armação institucional que pode facilitar ou dificultar a corrupção. A gente tem, além de tudo, elementos culturais. Muitas vezes o brasileiro, ele acaba tendo uma relativa capacidade de absorver os escândalos sem se indignar. É quase que uma naturalização, porque o dinheiro é sempre o dinheiro muitas vezes do outro. Eu fico indignado quando me atinge, mas quando não me atinge, a indignação não é tamanha, ela não é veemente, o que a gente chama, em muitos casos, de indignação seletiva. Agora, você tem agentes que corrompem e que se deixam corromper, você tem uma armação institucional que permite facilidades ou dificuldades. Agora, você tem que ter mecanismos de controle, de acompanhamento. Como que algo como desconto nas folhas das aposentadorias, né, naquilo que vem pro aposentado, não é percebido. Na verdade, foi percebido e foi denunciado, centenas de denúncias. E daí que o governo tem uma outra facilidade, além de hoje um alinhamento com os presidentes do Senado e da Câmara, que foi a demissão do ministro do INSS, o Lupe,
e daquele que foi o responsável direto pelas escolhas e que por estar ali coordenando, o Queiroz, né, como foi, coordenando esse espaço de trabalho dentro do INSS que levou a esta possibilidade de descontos. Claro que todos serão analisados e investigados e que aqui a intenção não é fazer uma discussão de culpa, mas de indicar que infelizmente a gente tem, especialmente no INSS, que é um órgão em que se tem muito dinheiro, tem pessoas que não raro são pessoas mais simples, com baixa escolaridade, vulneráveis. Um dado que me impressionou é que na casa de quase 70%, estou falando aqui de memória, quase 70% desses descontos são de localidades com aposentadorias rurais. O que significa que é mais cruel ainda, porque na grande maioria das vezes, eu falei isso há pouco no Jornal da Band, na grande maioria das vezes, o aposentado e o idoso no Brasil não tem esse dinheiro para viver. Ele tem esse dinheiro para sobreviver. E uma sobrevivência que infelizmente costuma até ser indigna para muitos que trabalharam uma vida inteira. Então eu espero que os atores políticos e as instituições funcionem. Então houve aí uma denúncia, a Polícia Federal está investigando, a Controladoria Geral da União apontou as irregularidades e obviamente que o governo tem uma resposta pronta. Não começou no nosso governo, mas houve um aumento exponencial. De fato houve, mas nós investigamos, nós demitimos e nós estamos tomando providências. E óbvio que do outro lado, a oposição, especialmente os bolsonaristas, tentarão sangrar o governo, porque a gente está num ano pré-eleitoral, o ano que vem já é ano eleitoral. Meus amigos, vamos acompanhar com atenção. Esses temas da corrupção sempre são muito importantes. Eu colaboro quase sempre com o INAC, Instituto Não Aceito Corrupção, liderado pelo Roberto Liviano, um grande especialista no tema da corrupção, e eu tento sempre contribuir com artigos que são publicados num espaço no estado de São Paulo, no blog do Fausto Macedo, sobre a temática da corrupção aqui no Brasil. A todos vocês, meu desejo de uma excelente semana, meu mais forte, fraterno e cordial abraço. Você ouviu na Educa Web Radio Política e Sociedade com o professor Rodrigo Prando.